Paz do Senhor, família Kingdom. Camila aqui mais uma vez. Vim para a glória do Senhor para trazer mais uma mensagem das células da semana que vem. E vou falar sobre um tema que tem ardido muito o meu coração, que é eternidade. Inclusive é um tema que eu ministrei em uma outra célula essa semana, fora do Kingdom, e foi uma bênção. E quero trazer para vocês o que Deus tem colocado no meu coração e transbordar e compartilhar com vocês, para que vocês possam ser tão edificados como eu tenho sido dia após dia, através desse tema que grita constantemente no meu coração. Amém? Então vamos orar para começar. Pai, obrigada, Deus, pela oportunidade de estar aqui, levando a Tua palavra. Deus, obrigada, Deus, por Te conhecer, por Te adorar, por Te servir, porque um dia, Senhor, as portas se abriram e eu Te encontrei. Obrigada, Deus, porque só isso dá sentido à minha vida, só Tua presença preencheu o buraco que havia em mim, Senhor. Todo vazio que havia em mim foi preenchido pela Tua presença e eu Te agradeço, porque hoje não se trata sobre a minha vida, mas é sobre o Senhor em mim, através de mim. Isso tem gerado os frutos para o Teu reino. Obrigada, Deus. Obrigada pelo Kingdom. Obrigada por cada pessoa que faz parte da liderança, que eu possa continuar sustentando. Obrigada, Deus, por cada família representada, que eu possa continuar usando no Senhor, para que mais vidas sejam alcançadas pelo Teu reino, para que mais vidas possam crescer em Ti. E que em nome de Jesus, neste momento, não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo fluindo em mim e através de mim, para que nós possamos continuar crescendo em Ti, Jesus. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. É isso que eu Te peço, Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu queria que você abrisse para ler comigo lá em... O texto base vai ser Filipenses 1, do 20 ao 26, e 2 Coríntios 4, do 14 ao 18. Então vamos ler, amém? Vou ler aqui no meu computador. E Filipenses, vou começar por Filipenses. Fala assim, a partir do versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 4, do 14 ao 18. Fala assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que palavra. Ai, como a palavra de Deus, ela de fato traz à memória aquilo que nos dá esperança. E por isso eu queria falar um pouco sobre o poder da eternidade em nós. Quando a gente conecta com a eternidade, o que isso
pode fazer com a nossa vida. Amém? Aqui em Filipenses, tanto em Filipenses quanto em 2 Coríntios 4, Paulo está falando sobre a gente manter os nossos olhos fixados no que não se vê, trazendo a memória de que o que nos mantém de pé não vai ser algo físico, mas o que nos mantém de pé vai ser a nossa conexão com o que é invisível, que é o Senhor, com a presença dEle, entendendo que estar com Ele e entender sobre eternidade vai trazer algo sobrenatural para a minha vida, no sentido de permanecer, sabe? Permanecer de pé em Deus, e não falo de permanecer e continuar do jeito que você está, porque eu entendo que se o propósito de Deus fosse só salvação, assim que a gente conhecesse a Jesus, a gente poderia morrer. Mas Jesus, ele não tem só salvação pra gente. Ele tem salvação e transformação. E através da sua transformação, outras vidas serão salvas e transformadas e levadas para a eternidade. Então, não se trata da gente deixar um legado aqui na terra, mas se trata de um legado que a gente está construindo para o céu. Se trata de sementes que a gente está plantando para colher lá na terra. Então não são coisas que a gente vai pegar, não é um dinheiro que vai cair na nossa conta, não é uma coisa que a gente vai fisicamente tocar, mas é algo que a gente vai sentir pela presença do Senhor e pelo poder dele fluindo em nós e através de nós. Amém? Quando a gente vira a chave da eternidade na nossa mente, entendendo o seu valor, o nosso posicionamento ele muda. E a eternidade começa a transbordar em nossas ações. Então eu sou alguém antes da eternidade e pós a eternidade, ou pelo menos deveria ser, né? E aí a gente entra no assunto multidão e discípulo. Multidão são aqueles que são atraídos por Jesus pelo que ele faz, né? E discípulos são aqueles que permanecem em Jesus pelo que ele é. Há uma grande diferença, né? Tem muitas pessoas que estão na igreja, às vezes buscando ao Senhor pelo que ele tem a oferecer e não de fato por aquilo que ele é, não só nele próprio, mas em nós, sabe? E quando a gente é multidão, mesmo às vezes estando dentro da igreja, a gente pode ser multidão. E o grande problema é que quando a gente não sai da fase da multidão para discípulo, isso não nos permite conectar com a eternidade. Essa é a grande dificuldade. Tipo assim, muitas pessoas aceitam Jesus, ouvem falar sobre a eternidade, mas continuam conectadas só sobre aquilo que Jesus pode fazer e não se conectam àquilo que Jesus é e tudo aquilo que ele prometeu para nós na eternidade, sabe? Quando a gente conecta com a eternidade, a gente vê diferenças, características diferentes de quem eu era antes do Senhor e quem eu sou hoje, né? Porque quando eu sou multidão, eu não sei de fato quem eu sou. Quando eu sou discípulo, eu entendo a minha identidade em Deus, porque eu me conecto com o meu Criador e daí eu entendo quem Ele é e Ele me mostra quem eu sou nele, né? Para que eu estou aqui, qual é o meu propósito. Quando eu sou multidão, as coisas à minha volta me paralisam, as coisas à minha volta não têm poder sobre mim. Então eu sou uma pessoa que vivo baseada pelo medo, pelos problemas, insegurança, ansiedade. Isso é algo, estresse. E quando eu me conecto à eternidade e deixo o poder dela agir em mim, eu entendo que, caraca, o meu olhar ele muda. E aí eu entendo que quando eu olho para o meu problema, eu falo, nossa, gente, isso é tão pequeno diante da eternidade, diante de tudo aquilo que Deus tem separado
para a tua igreja, diante de tudo aquilo que eu preciso fazer aqui na terra, plantar aqui na terra para gerar na eternidade. Então, o que eu aprendo quando eu me conecto e viro essa chave de eternidade, eu aprendo a dar a atenção necessária às coisas. Eu não dou atenção para o meu problema mais do que ele deve ter. Então, eu não fico alimentando o meu problema. Eu procuro a solução, faço a minha parte, descanso em Deus. Então, quando o discípulo ele aprende a descansar no Senhor, o discípulo ele aprende a ter segurança em Deus, o discípulo ele mergulha no amor do Senhor e ele lança fora todo medo automaticamente, né? O discípulo ele aprende mesmo em meio ao caos ter a paz que excede a todo entendimento, porque o que rege a vida de um discípulo não são as ações que acontecem. O que rege a vida de um discípulo é entender quem ele é, para que ele foi chamado e para onde ele está indo, para onde ele vai. Então ele está o tempo todo pensando e conectado na eternidade. As ações dele estão transbordando a eternidade e não importa as situações difíceis que acontecem ou que vão acontecer, ele entende que é algo passageiro, que é algo pequeno. Então aquilo que às vezes me estressava, não tanto assim, agora não me estressa mais, porque eu vejo, gente, vai passar tão rápido, eu tenho tanta coisa para me preocupar do que ficar me preocupando com eternidade, ficar me preocupando com esse problema, sabe? Às vezes é algo que te irritava, às vezes é aquela pessoa que te chateava, aquelas atitudes que te deixavam numa situação ruim. Hoje você aprende a separar as coisas, sabe? Se esvaziar do seu egoísmo, se esvaziar do seu eu e deixar com que Jesus ele entre, faça morada e se transborde em suas ações. Amém? E por que, né, para um discípulo, o morrer é lucro? Muitas pessoas têm medo da morte, né? Muitas pessoas vivem fazendo de tudo para que isso não aconteça e às vezes não aproveitam tanto a vida quanto deveria aproveitar porque tem medo da morte. Enquanto Paulo, ele falou lá em Filipenses que para ele o melhor seria se ele morresse, porque ele teria um encontro com Jesus. Mas ele precisa ficar para que ele complete a obra, para que outras vidas sejam alcançadas. Então, quando eu me conecto à eternidade, quando eu sou discípulo do Senhor e estou conectado à eternidade, o poder dela começa a atuar na minha vida, eu não tenho medo de morrer. Independente da fase da vida que eu esteja passando, eu entendo que a minha vida é do Senhor, que o meu tempo é dele. E uma frase que eu sempre falo, Jesus ele procura pessoas disponíveis, não desocupadas. Então se trata de, mesmo em meio a 1 milhão de escolhas que você pode fazer, você prioriza as coisas de Deus, sabe? Você prioriza, ao invés de ficar ansioso, você prioriza descansar no Senhor. Ah, mas é muito difícil, você não tem noção do que eu passo. O que você tem alimentado? Né? Porque a gente transborda muito daquilo que a gente alimenta. Você tem alimentado a palavra do Senhor? Você tem se alimentado de oração, você tem se alimentado de uma busca constante a Deus, tem se alimentado de relacionamento com o Senhor? Ou você tem se alimentado de um ativismo religioso, ou de rede social, ou o tempo todo conectado? Você tem o seu dia off, para você ter o seu momento com Deus, conectado de tudo, e priorizar o que de fato importa, porque mesmo que você esteja fazendo a obra do Senhor, você precisa ter o seu tempo com o Senhor. Jesus ele sempre tirava o tempo dele com Deus, e a gente precisa fazer isso para renovar as nossas energias, para recarregar a nossa energia, para a gente ficar forte em Deus, para conseguir suportar todas as situações, e mesmo que a gente esteja passando por um período difícil da nossa vida, a gente entender que o Senhor é a nossa fonte de alegria, o Senhor é a nossa fonte de luz, o Senhor é a nossa fonte de amor, Ele é a nossa fonte de paz. Tudo que há de melhor é o Senhor que é a nossa fonte, e a gente só vai conseguir se a gente se conectar nele. Então ficar de birrinha, ficar chateado, desconectar de tudo, mas ficar se alimentando de algo que não vai te aproximar do Senhor, com certeza vai te afastar da eternidade, do poder que ela tem em você. Quando você vira na tua cabeça a chave de que, cara, você não é desse mundo,
Você veio do céu, você tem que voltar para Ele. Então não se trata sobre você nascer, viver uma vida aqui, construir uma família, fazer a obra do Senhor e morrer. Não, se trata de você ser eterno. É como se você imaginasse, não tem nada aqui para pegar, vamos falar assim. Vou dar um exemplo, ó. Esse fio aqui de carregador. Aqui é o início dele e vamos dizer que ele não tem fim, ele é infinito, tá? A sua vida aqui na Terra, do seu nascimento até a morte do seu corpo, é só isso aqui, ó. E você tá se matando por causa disso aqui. Olha o tanto, né? Você imagina isso aqui ser eterno, sem fim. Olha o tanto que Deus ainda tem pra você e você tá aqui, ó, preocupado só com isso aqui. Então, quando você entende que essa parte aqui não é motivo de preocupação, mas é motivo de você agir, para você implantar sementes para o reino de Deus, para que mais vidas alcancem aquilo que você já alcançou, aí sim tua vida muda. Aí sim você começa de fato a transbordar a eternidade, o poder da eternidade, sabe? Aí sim você começa a descansar e ter paz, porque, cara, não importa coronavírus, não importa o que está acontecendo, eu sei que é uma fase muito difícil, mas a gente tem um Deus que mora em nós, que pode morar em nós, se você se permitir, Ele pode morar em você, e Ele vai te conceder a paz que excede todo entendimento, a segurança, sabe? É aquele amor que lança fora todo medo. Hoje tem pessoas que estão pensando em desistir, tem pessoas que estão pensando em se matar, tem pessoas que estão com crise de ansiedade, depressão, enfim. Eu ouvi uma frase essa semana que faz muito sentido para o que a gente está falando aqui, porque a gente vive numa sociedade muito egoísta. E eu vi uma frase do Pablo Marçal, estava ouvindo um podcast dele, e ele falou assim, eu sei que é muito sério o que eu vou falar aqui, às vezes as pessoas podem ficar chateadas, mas a gente precisa sair desse ciclo vicioso de egoísmo, de só pensar no eu, e entender que nesse exato momento tem vidas que estão querendo se matar porque você não falou de Jesus para ela. Você teve a oportunidade de transbordar Jesus na vida dela, mas você não transbordou. Olha que sério isso. A gente fica tão focado no nosso eu, no nosso problema, na nossa situação, quando a gente deveria olhar para Jesus, transbordar Jesus, e aí Deus vai cuidar dos nossos problemas, do que estiver acontecendo. Cara, só faz a sua parte, que é o possível. O impossível Deus vai fazer. Não cabe a você ficar alimentando coisas que só vão te levar a um caminho ruim, só vão te levar a ansiedade, só vão te levar a pirar, sabe? Não vai adiantar. Então, vale a pena a gente se conectar ao poder que a eternidade pode ter na sua vida. Vale a pena você virar essa chave, entender que a sua vida não é só sobre o hoje, mas é sobre o eterno, é sobre o para sempre. Jesus, ele tem para você o para sempre, ele não tem só um hoje bom, ele tem um para sempre perfeito na presença dele. Amém? E eu queria finalizar com algumas perguntas, depois eu vou colocar lá no esboço para vocês trazerem para a célula. Mas quando você pensa em eternidade, né, sobre tudo isso que eu estou falando, o quanto isso impacta no dia a dia, sabe? Isso te transforma ou isso te paralisa? Quando você pensa em eternidade, em salvação, em vida após a morte, isso te deixa paralisado. Ai, meu Deus, porque eu estou vivendo uma vida que não vai me levar para isso. Ou isso te transforma, no sentido de transformar suas atitudes, você fala, não, eu preciso ser alguém melhor, eu preciso deixar de ser egoísta e focar no Deus que eu sirvo, no que Ele tem para fazer em mim e através de mim para alcançar outras vidas para a eternidade, para que não só eu viva a eternidade, mas que outras pessoas vivam a eternidade. E a eternidade, ela vai te transformando dia após dia. Esse poder que pensar na eternidade, fixar os olhos na eternidade, tem um poder imenso. É sobre você acordar um dia desanimado e você ir ali, ó, abrir a tua Bíblia e trazer a memória que te dá esperança, porque a gente precisa fixar os olhos naquilo que é eterno e não no que é passageiro. Amém? Outra pergunta, o caminho que você tem andado, ele te leva para a eternidade ou ele te leva para a morte? O caminho que você tem andado, né, o teu propósito de vida atual, ele te leva para a eternidade?
ou ele só pensa no agora, você está pensando em resolver situações agora, porque todo esse problema que você está passando aí, ele vai passar. Sinto te dizer, mas passa. Você só permanece nesse problema se você quiser. São escolhas. Nenhum problema é eterno. A única coisa que é eterna é o inferno e o céu. E aí você escolhe aonde você quer ficar, porque os dois são reais. E suas sementes, elas são terrenas ou celestiais? O que você tem plantado, o que você tem semeado, as suas ações, elas têm ecoado no céu ou só aqui na terra? Porque o nosso propósito aqui como cristão é trazer o céu para a terra. É trazer a cultura do céu para a terra. E você tem feito isso? Eu tenho buscado fazer isso. Essa é uma reflexão que a gente precisa ter diariamente, sabe? Pra gente todo dia ajeitar a nossa rota, saber se a gente está no caminho certo. É todo dia olhar lá o GPS que a gente tem, aqui é a Bíblia, a nossa vida, e falar, nossa, eu estou indo por esse caminho, aqui o nosso GPS é o melhor. Eu estou indo por esse caminho aqui, se não, vamos lá, vou me ajustar e vou. É todos os dias, um dia de cada vez, Deus vai cada dia mais levantando pessoas para contribuir para a tua vida, para o teu ministério, e você também vai ser essa pessoa que vai contribuir para a vida do outro. Amém? Para finalizar, eu queria ler Colossenses 1, 16 e 17, que fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gente, eu sempre gosto de lembrar vocês, toda vez que eu trago a mensagem, de que é tudo sobre ele. Tem aquela música que fala que é tudo sobre ele? É tudo sobre ele. Tem tudo a ver com ele. De fato. Não adianta você ficar dando volta. Sua vida só vai seguir em frente. Você só vai fazer de fato aquilo que você nasceu para fazer quando você se conectar com Jesus. Quando você se conectar com o invisível, com aquilo que você não pode poupar, sabe? Quando você fixar os teus olhos na eternidade, aí sim a sua vida vai ter sentido. Aquele buraco que você tem vai ser preenchido, porque ele não vai preencher com nada terreno. Ele não vai preencher com esposo, com casamento dos sonhos, com filhos, com trabalho, com dinheiro. Nada disso preenche esse vazio que tem em você existencial, e que só Jesus preenche. Ele é o tamanho exato do Deus que a gente serve. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, trazer à memória todos os dias o que nos dá esperança. Que seja uma atividade diária, uma obrigação nossa, todos os dias, trazer à memória o que nos dá esperança. Jesus é quem nos dá esperança. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a eternidade. Então que a gente possa, em nome de Jesus, ser alcançado por esse poder que a eternidade traz para nós, e que a gente possa transbordar a eternidade aonde quer que a gente caminhar. Amém? Vamos orar para finalizar. Pai, obrigada, Deus, por tudo que foi falado aqui, que o Senhor possa invadir casas através dessa palavra, que vidas possam ser transformadas e que pessoas possam mudar de nível, Senhor, de multidão para discípulo. Que faça diferença, Senhor, essa mensagem na vida das pessoas pelo poder do nome de Jesus. Que elas possam virar a chave que precisa ser virada, Deus, para que elas tenham a vida que elas nasceram para ter em Ti, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de Te adorar, de Te servir. E, Deus, que essas células, Senhor Deus, possam ser cheias da Tua presença, que essas vidas que vão estar trazendo a palavra possam estar cheias de Ti, vazias dela, Senhor Deus, para que o Teu poder possa atuar e para que esse movimento chamado Bikingdom possa ser conhecido em nações por um ministério que leva o Teu nome, que faz o Senhor conhecido, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Te amo, te agradeço, te louvo por tudo, Pai. Amém, amém. Amém, galera. Amo vocês.
E é isso. Deus abençoe e qualquer coisa me grita. Um beijo.